O nome da nossa primeira sinopse é Dimensão Fantasma. Depois de analisar pergaminhos antigos da realeza e os símbolos da morte no cemitério de Aron, Bia cogita a existência de uma dimensão imperceptível de onde viria toda a magia deste mundo. Para testar essa hipótese, Ander arquiteta um evento super energético no local e momento certos, capaz de sobrepor as dimensões, os levando para a dimensão fantasma. Nesse momento, seus corpos perdem a massa e ambos passam a experienciar uma nova realidade. Além disso, estranhamente, seus poderes desaparecem e a dificuldade de sobreviver nessa realidade cercada de perigos e voltar para casa com respostas só aumenta. Então a gente tem uma história que subverte aquilo que geralmente costuma acontecer, né? Geralmente a gente tem um personagem sem poderes que vai para um outro mundo onde ele ganha poderes. Nesse caso a gente teria personagens com já poderes prévios e eles iriam para um mundo onde eles não têm esses poderes e aí eles têm que tentar se virar sem eles. Isso é bem interessante, dá pra gente trabalhar até como uma metáfora de pessoas que, sei lá, perdem alguma coisa e tem que reaprender a viver sem aquela coisa que elas perderam. Aí a gente pode ir desde bens materiais, etc, até coisas tipo, sei lá, a pessoa que perdeu a mobilidade nas pernas, perdeu a visão, a audição, etc. Qualquer coisa do tipo, eu acho que dá pra até estudar casos de pessoas assim, né? Tem vários vídeos de pessoas que perderam tudo ou perderam alguma coisa muito importante para elas e falando sobre como foi aquela experiência e como ela conseguiu dar a volta por cima, eu acho que poderia trazer um paralelo interessante para essa história aqui, de modo a abordar, né, essa dificuldade de maneira mais realista e até mais sentimental por conta dos personagens. Visto que se você nasce com poder, aquele poder talvez faz parte de você, faz parte ali, integrante de como você se enxerga, e perder esses poderes não seria um voltar a ser normal. Porque no nosso mundo, não ter poderes especiais é o normal, ter poderes é algo fantástico. Mas numa situação inversa, ter poderes é o normal, e não ter esses poderes é exatamente como você não ter alguma das coisas que são básicas ali, né? Que fazem o pacote do ser humano, que é como realmente você perder a mobilidade nas pernas ou em alguma outra parte, algum outro membro, visão, audição, fala, etc. Qualquer uma dessas coisas, né, você experimenta ali uma falta daquilo e precisa aprender a conviver com aquela falta, né, que é um pouco diferente do caso de pessoas que já nascem sem uma dessas coisas e aí elas têm uma experiência de vida completamente diferente. É muito distinta, né, a experiência entre as pessoas, uma pessoa que, por exemplo, enxerga e aí depois fica cega e uma pessoa que já nasce cega. E aí, nesse caso aqui da história, seria exatamente o caso de pessoas que estão acostumadas a ter aqueles poderes e não terem mais. Eu acho que daria para trabalhar um subtexto muito interessante com relação a isso, mesmo abordando a história de uma maneira mais fantástica, né? Pelo que eu entendi, eles são tipo uns pesquisadores, cientistas e são bem inteligentes, bem avançados para conseguir fazer tudo isso, né? O que foi descrito aqui, tipo, arquiteta um evento super energético no local e momento certo, capaz de sobrepor as dimensões. Tipo, parece um negócio assim realmente num nível um tanto que absurdo, que eu acho que poderia talvez até ter relação com o poder dele, para que a gente consiga comprar essa ideia melhor, ou inicialmente na história a gente já tem que apresentar ele fazendo certas coisas que a gente consideraria absurdas, né, para que quando ele fizesse essa a gente conseguisse comprar a ideia, né. Sempre quando eu falo sobre comprar a ideia, é o seu leitor entender e aceitar a situação que está sendo apresentada dentro da história ali para ele, né? É exatamente quando ele não duvida do que está acontecendo ali. E, por exemplo, né, a gente tem alguns casos de histórias onde você tem uma criança e aí a criança desenvolve uma tecnologia ou alguma coisa assim de maneira muito genial. E várias histórias tentam vender essa ideia da criança gênio. Nem todas as histórias conseguem vender essa ideia da maneira correta. Eu estou usando, né, a metáfora do leitor comprar a ideia. Então o autor estaria vendendo essa ideia para ele. E por que eu quero dizer que nem toda história consegue trabalhar essa ideia bem? É que algumas histórias simplesmente colocam aquela criança ali e ela faz algo tão absurdo, tão novo, que você duvida que aquela criança seria capaz de fazer isso. Principalmente se você coloca ali contrapontos com ela fazendo coisas normais. Então você mostra que ela é uma criança normal, mas daí ela tem uma genialidade absurda. E aí as coisas parecem não concatenar. Porque obviamente quando você apresenta uma criança, o leitor automaticamente vai remeter aquela criança ao conhecimento padrão mundano que ele tem sobre crianças. Então crianças geralmente são inexperientes, geralmente são mais inocentes,
né, não enxergam maldade nas pessoas, no mundo, geralmente confiam nas outras. Crianças geralmente gostam de brincar, geralmente são mais bagunceiras, algumas são tímidas, mas muitas são extrovertidas. Então, toda pessoa tem um arcabouço de conhecimentos padrão, né, o famoso senso comum que tem nela. E se alguma coisa que você vai precisar na sua história quebre esse senso comum que aquela pessoa tem, você precisa apresentar isso de uma maneira que ela entenda que, pera, o meu senso comum é esse e ele serve aqui para minha realidade ou até para outros personagens dentro da realidade dessa história aqui, mas para esse aqui não. E aí você tem que apresentar isso de uma maneira boa para que o leitor consiga entender. Então, para mim, por exemplo, no começo dessa história aqui já seria interessante mostrar eles fazendo algum experimento já absurdo para que o leitor entenda que, beleza, experimentos absurdos estão no nível de realidade desse personagem. Então, quando ele faz esse outro, beleza, tá tudo certo, tudo normal. Ele fez aquele negócio ali, foi, e não é sobre isso a história. Ou talvez a história já começa com ele fazendo esse experimento e depois, através de alguns flashbacks, a gente vai entender o que fez ele fazer esse experimento e tal. É até um jeito de acelerar um pouco a história, já começar ali com os dois pés no peito, já com a ação, já com a parte mais emocionante. Depois a gente dá uma desacelerada para contextualizar o leitor ali, afinal de contas ele precisa entender o que está acontecendo para poder acompanhar a história, entender, se conectar, etc. E aí depois a gente segue com a história normal. É um jeito também de fazer pra gente não ter muito esse problema do leitor acreditar ou não no que ele tá vendo ali, principalmente no início.